Vamos passar para o Lula. Olha, eu quero falar sobre o discurso do Lula, a entrevista coletiva que ele deu para os jornalistas japoneses do mundo todo. Vocês viram, né? Primeiro é o seguinte: o Lula não queria ir para o G7, né? Ele não queria. Por que ele não queria? O Lula sabe que o G7 é uma fraude, né? O G7, né? O grupo dos 7 países mais industrializados, né? As pessoas falam industrializados assim meio ao relento, né? Dos países mais ricos também, que já não são mais, né? É uma coisa meio não, bastante idiota, né? E o Lula simplesmente não queria ir, né? Agora, ele está sendo tão demandado no cenário internacional, todo mundo quer o Lula, né? Isso já era aguardado, as pessoas querem a presença dele. E aí houve uma insistência, a diplomacia brasileira entrou em campo. E qual que é o porém do Lula? Quer dizer, ele não vai viajar para ficar desfilando, né? E nem fazendo discurso demagógico. Ele vai viajar para trazer divisas para o Brasil e para, eventualmente, fazer discurso pela paz, contra a fome e tudo mais. Então, o que a diplomacia brasileira fez? A pedido do Lula, né? Fez uma agenda absolutamente intensa, com uma maratona de reuniões bilaterais. Quer dizer, o Lula foi para o G7 em Hiroshima para fazer reuniões bilaterais. Esse era o foco do Lula. Vocês querem ver? Ele fez 10 reuniões bilaterais. Ele se encontrou com Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, Joko Widodo, presidente da Indonésia. 3. Emmanuel Macron, presidente da França. Olaf Scholz, chanceler da Alemanha. Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá. 6. Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. 7. Pham Minh Chinh, primeiro-ministro do Vietnã. 8. E Azali Assoumani, presidente de Comores e da União Africana. 9. Ele também se encontrou com o Antônio Guterres, que não está marcado aqui nessa lista que eu peguei no site do Itamaraty. Então, o seguinte: 10 reuniões bilaterais. Outra coisa que vocês têm de saber: todos esses chefes de Estado, o Lula estava hospedado num hotel no Japão, me escapa o nome agora. Todos eles foram ao hotel do Lula. Gente, nem presidente dos Estados Unidos teve tanta deferência como Lula. É impressionante. Quer dizer, todos foram para o hotel onde Lula estava hospedado para o Brasil poder encaixar na agenda, né? É descomunal isso, né? O Biden ali era um mero coadjuvante. O Lula protagonizou, né? Protagonizou, foi muito bem tratado pelo governo japonês, o povo japonês. O Lula fez elogios à educação do povo japonês, fez os discursos mais importantes. E essa entrevista coletiva do final, eu confesso, gente, eu estava aqui em casa assistindo, né? E de repente a TV falou assim: daqui a pouco o Lula vai dar uma entrevista coletiva antes de sair do Japão. Aí eu falei, claro que eu vou ver. Fiquei ali assistindo. E aí, primeira coisa que me impressionou, assim, o Lula, como ele tá inteiro, né? Uma viagem de 28 horas para o Japão, tá inteiro. A voz dele tá boa, daquele jeito que é a voz dele, meio rouca e tudo mais, tá bem. O raciocínio dele tá muito rápido. Eu não sei se ele tá tomando alguma coisa para isso, mas enfim, ele tá incrível, né? É insuportável ver a saúde do Lula. Como é que ele tá bem? Ele tem um problema no quadril, né? Ele tem um problema no quadril, parece que ele vai fazer uma cirurgia, uma correção, mas uma coisa simples, né? Simples.
Agora, o que me chamou a atenção nisso? E eu quero saber de vocês também, queria que vocês falassem comigo sobre isso. Foi o mais impactante discurso internacional que eu já vi um chefe de Estado fazer em toda a minha vida. A gente pensa que o Lula não, né, não vai surpreender. Eu fiquei impressionado, impactado. Aquilo ali é para você gravar, botar num quadro, assistir sempre. Quando você ficar deprimido, você vai lá, põe e assiste aquilo lá. O Lula nunca falou tantas verdades. Eu até... Você sabe que a gente faz brincadeira, né? Eu olhei para ele e falei assim, escuta, fala alguma coisa demagógica, por favor, né? Tem que equilibrar um pouco, é político. Hoje eu conversei com o Miguel Nicoleles, craque, né? Um dos maiores cientistas do mundo, o Miguel Nicoleles. E o Miguel Nicoleles acabou de escrever um romance. E em primeiríssima mão ele contou algumas coisas para mim. Né? Ele escreveu em inglês, está traduzindo agora para o português. É um romance, é a primeira ficção dele, se passa em Manaus, no ano de 2036. E é um romance que fala desse flerte da humanidade, da espécie humana com a autodestruição. Então, deve ser uma coisa fantástica, né? Ele não revelou mais coisas porque ele vai fazer um lançamento, não vai dar spoiler do próprio livro, né? Agora, por que eu estou falando do Miguel Nicoleles? Por que eu estou falando do Miguel Nicoleles? Eu esqueci. Por que eu estou falando do Miguel Nicoleles? Por que eu estou falando? Ai, meu Deus do céu, esqueci. Bom, o Miguel Nicoleles me falou o seguinte. Eu falei para ele, você viu o discurso do Lula? A fala dele, a coletiva dele? Ele não tinha visto tudo, mas ele sabe o que o Lula pensa, né? Mas ele precisa ver, porque aquilo lá foi muito sério, né? Mas ele falou assim, bom, falou verdades, mas o mundo ignorou. E é verdade, lamentavelmente. Quer dizer, o discurso do Lula ali no Japão, em Hiroshima, eu estava aguardando, falei, tinha uma amiga, né, comigo vendo essa entrevista, eu falei, amanhã, né, vai ser manchete no The New York Times, no Washington Post, Guardian, nos principais jornais do mundo. E não foi. Porque o Lula simplesmente disse coisas que jamais as pessoas têm coragem de dizer, sobretudo na cara e no nariz dessas economias que se auto-intitulam as mais civilizadas do mundo, o G7, né? Bom, eu vou tentar traçar algumas coisas. Se vocês não viram, por favor, vejam. Acho que eu vou até republicar essa entrevista no meu canal para dar acesso a todo mundo. Talvez eu faça uma publicação comentada, alguma coisa assim, porque realmente é impressionante. Ele falou, por exemplo, o que ele falou do Conselho de Segurança da ONU. Ele falou, ele não usou a palavra podre, mas ele falou, esse Conselho de Segurança não funciona. Você tem conflitos no mundo, nunca operou nada. A ONU, quando você tem um conflito, ela deveria marcar presença para, enfim, combater o conflito, permitir um armistício. A ONU não tem força para nada. Ele disse que conversou com o Antônio Guterres, que é o diretor-geral da ONU, e confirmou para ele. Não adianta nada, né? Então, e ele está dizendo o seguinte, e o Lula, ele já nem pede mais a reforma da ONU, né? Reforma no Conselho de Segurança ou na própria representatividade dos países, os países da África subrepresentados, os países da Europa supra-representados, os Estados Unidos mega, hiper, blaster representado, né? Quer dizer, não faz mais sentido, a ONU está falida. O Lula só faltou dizer assim, a ONU está falida. E o que esse circuito do Sul global está fazendo nesse momento? Já que a ONU não resolve nada, vamos fazer o nosso trabalho aqui. Então, Banco dos BRICS, G20, né? O Lula está articulando, né? As articulações que o Lula faz no mundo são muito mais representativas do que essa velharia do G7, da ONU e congêneres, né? Isso aí é passado, a velharia está empoeirado.
É claro que eles têm ainda muitas armas, eles têm ainda... Hoje tem uma notícia, olha só como é que são as coisas. Os Estados Unidos podem dar calote pela primeira vez na dívida. Os Estados Unidos têm a maior dívida do planeta Terra. São 31 trilhões. Se os Estados Unidos derem calote, pode haver uma catástrofe na economia global. Deixa eu já ler essa notícia para vocês e eu retomo aqui a performance do Lula no G7. Essa notícia é importantíssima. Tesouro dos Estados Unidos anuncia possível calote e diz que só tem recursos para pagar dívidas até 1º de junho. Janet Yellen afirmou ser altamente provável que a agência não consiga cumprir todas as obrigações de pagamento do governo dos Estados Unidos. Vamos lá. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos reiterou que espera poder pagar as contas do governo dos Estados Unidos apenas até 1º de junho, sem um aumento do limite da dívida, deixando apenas 10 dias para os negociadores da Casa Branca e os republicanos do Congresso chegarem a um acordo. Em sua terceira carta ao Congresso em 3 semanas, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou ser altamente provável que a agência não consiga cumprir as obrigações. Sem uma ação do Congresso, para elevar o limite da dívida de 31,4 trilhões de dólares, o que resultaria no primeiro default da história dos Estados Unidos. Abre aspas. Com uma semana adicional de informações disponíveis agora, estou escrevendo para informar que estimamos que é altamente provável que o Tesouro não seja mais capaz de satisfazer todas as obrigações do governo se o Congresso não agir para elevar ou suspender o limite da dívida até o início de junho, possivelmente 1º de junho. É o arcabouço fiscal dos Estados Unidos que precisa ser aprovado. É alguma coisa parecida com esse dilema que o Brasil está tendo aqui. Agora, a economia brasileira, ela está com todos os juros do Campos Neto, está voando. A inflação brasileira, tem uma matéria aqui, deixa eu trazer da Mira Leitão. Olha só. Brasil tem a 6ª menor inflação entre os países do G20, levantamento da agência Austin Rating. Projeção dos economistas para o IPCA 15 de maio, que vai ser divulgado agora na quinta-feira, é de 4,2% no acumulado em 12 meses. O IPCA fechado de abril foi de 4,18%. A inflação brasileira está furiosamente controlada, tá certo? E vai cair agora com a queda do preço dos combustíveis também, né? Nossa, tem que falar também da Amazônia, tá? Aquela coisa toda, vou até esquecer, não vai dar tempo de falar sobre isso. Com este número de abril, se comparado com países que fazem parte do G20, o Brasil tem a 6ª menor inflação. A taxa aqui está mais baixa que a União Europeia. A União Europeia está com inflação de 8,1% ao ano, tá? O Brasil só está atrás da China. A China tem inflação 0, né? 0. O Japão, 3,2. Coreia do Sul, 3,7. Arábia Saudita, 2,7. E Rússia, 2,3. Aí vem o Brasil com 4,2, tá? Aqui, Estados Unidos está com inflação de 4,9, maior que a brasileira. Canadá, 4,4, maior que a brasileira. França, 5,9, maior que a brasileira. Alemanha, 7,2, maior que a brasileira. Então, assim, só para contextualizar a importância do discurso que o Lula fez ali no G7. Que nem precisa chamar de G7. Aliás, o Zelensky tentou dar um golpe no Lula, tentou jogar uma armadilha. Eu fiquei até preocupado, gente, porque quando veio a notícia de que o Zelensky pediu uma reunião bilateral com o Lula e o Lula não queria, né? O governo brasileiro estava relutante, né, em marcar essa reunião. Eu falei assim, até perguntei para o Reginaldo Nasser e tal, para o Arbex, né, que são minhas referências aí nesse campo, que eles achavam disso. E, na verdade, eu estava preocupado, assim, por hiper cuidado que eu tenho com o Lula, né? O que acontece?
eu fiquei pensando, será que o Lula vai deixar essa oportunidade escapar? Ele pode conversar com o Zelensky, ele pode tentar convencer o Zelensky, né? Mas o que acontece? O Lula é muito experiente e ele sabia que não ia adiantar nada conversar com o Zelensky, né? E aí ele não é que ele se negou, né? A diplomacia marcou a reunião, quase que dizendo assim: se quiser vir, você vem. A verdade é essa, né? E o Zelensky não foi. E ficou por isso mesmo. E as pessoas, já os analistas da Globo News, falaram: mas o Lula é horrível, não sei o quê, não vai conversar com o Zelensky, que cara nojento e tal. Mas o Lula sai fortalecido dessa história, quer dizer, ele não perdeu o discurso e ele desmascarou o Zelensky, que chegou querendo abafar ali no G7.